O Hubble está em órbita ao redor da Terra há mais de 31 anos e deu aos cientistas um certo susto no início do mês de março desse ano, quando se deparou com alguns problemas com seu computador de bordo. Felizmente, a equipe da missão resolveu o problema com sucesso e tudo está funcionando normalmente. A missão do Hubble deve continuar por muitos anos, mas os cientistas esperam que ele continue em funcionamento até o final dos anos 2030. Então, quais são algumas das descobertas incríveis que fez até agora? No vídeo de hoje vamos nos concentrar em um dos aspectos mais bonitos do espaço. Uma visão ampla e ininterrupta do céu revela algo bastante notável. Existem literalmente centenas de nebulosas espalhadas por nossa vista, o local de nascimento de onde vêm todas as estrelas. Mas o termo nebulosa cobre muitos tipos diferentes de nuvens interestelares, cada uma com características únicas e belas. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E neste episódio da série Top 100 Imagens pelo Hubble, vamos explorar uma variedade de espetaculares nebulosas que o Hubble imaginou, à medida que explico o que você está vendo. Mas antes de mostrar as belíssimas imagens registradas pelo Hubble, vamos te dar um contexto ao que você está vendo. Todas as nebulosas fazem parte de algo chamado meio interestelar. O meio interestelar é o gás e poeira que estão desigualmente dispersos por nossa galáxia. É assim que o meio interestelar se parece pelo nosso ponto de vista aqui da Terra. Algumas partes dele têm apenas uma partícula por centímetro cúbico, o mais próximo possível de um vácuo verdadeiro. As regiões mais densas, que são como as nebulosas que estou prestes a mostrar a vocês, podem ter milhões de partículas por centímetro cúbico. E isso ainda é incrivelmente disperso se você considerar que a nossa atmosfera tem 10 quintilhões de partículas por centímetro cúbico ao nível do mar. No entanto, ao longo dos muitos anos-luz em que essas nebulosas se estendem, essa massa realmente aumenta. Para explicar melhor, vamos ao nosso primeiro exemplo. Número 61, a nuvem molecular Circinus. O tipo mais básico de nebulosa é uma nebulosa inerte, fria e escura, também conhecida como nuvem molecular. Elas são nomeadas assim porque consistem principalmente na molécula H2. Nesse estado, não fazem muito e só podemos realmente vê-las porque bloqueiam a luz que vem de trás. No entanto, as nuvens moleculares são algumas das nebulosas mais densamente compactadas que existem, com milhões de partículas por centímetro cúbico. Elas permanecem assim no espaço por milhões de anos, impedidas de desabar sobre si mesmas devido à sua própria pressão interna. Isto é, até que uma força externa surja e colapse a nuvem. Essa força pode ser de uma onda de choque de supernova ou de ondas de densidade na galáxia. De qualquer forma, esse empurrão supera a pressão interna da nuvem, fazendo com que ela comece a desabar sobre si mesma devido à sua própria gravidade. E o resultado é o que você vê aninhado no centro da nuvem molecular Circinus. Uma estrela em nascimento. Essa nuvem inteira tem 250 mil vezes a massa do nosso Sol, o que significa que se ela inteira colapsar, haverá muitas estrelas neste local em vários milhões de anos. Aumentando o zoom na estrela que já se formou, podemos ver alguns fenômenos interessantes. A nebulosa brilhante ao redor da estrela ainda faz parte da nuvem molecular Circinus, e ela acaba de ser iluminada pela luz da jovem estrela. Esta região é conhecida como nebulosa de reflexão, uma nebulosa que simplesmente reflete a luz que incide sobre ela. Você também pode ver um jato protoestelar saindo da estrela, as sobras do gás e poeira que ele absorveu da nuvem molecular. É uma cor diferente porque é muito quente, vindo da própria estrela. Vamos passar para o número 62, NGC 2014 e NGC 2020. Esta imagem de tirar o fôlego é um ótimo exemplo de um dos mais famosos tipos de nebulosa, conhecida como região H2. As regiões H2 são basicamente o que acontece com uma nuvem molecular quando a formação estelar realmente começa.
A maior diferença entre uma nuvem molecular e uma região H2 é que uma região H2 produz a sua própria luz. As partículas dentro dela foram ionizadas pelo vento solar e pela luz ultravioleta das estrelas jovens e quentes que brilham dentro delas. As regiões H2 também tendem a ser um pouco menos densas do que as nuvens moleculares, contendo apenas de centenas a milhares de partículas por centímetro cúbico. Nesta imagem em particular, você vê o que parecem duas nebulosas separadas lado a lado, mas na verdade são parte da mesma nuvem, só que apenas duas partes da nuvem foram esculpidas e ionizadas até agora. As diferentes cores vêm das diferenças nos materiais ionizados. Na seção vermelha, o gás ionizado é o hidrogênio, e na seção azul, o gás ionizado é o oxigênio. Essa diferença se deve à forma como essas duas regiões surgiram. Na seção vermelha você verá de centenas a milhares de estrelas, cada uma com mais de 10 vezes a massa do nosso Sol. É a radiação ultravioleta dessas estrelas que ioniza o hidrogênio ao seu redor. Ventos estelares vindos das estrelas podem ser vistos esculpindo a nebulosa. Aqui, a nebulosa é densa e, portanto, mais resistente ao vento estelar. Aqui, no entanto, a nebulosa é menos densa e o vento estelar esculpiu formas de bolhas nela, que lembram os corais aqui na Terra. Já a região azul foi formada por uma única estrela massiva, conhecida como uma estrela do tipo Wolf-Rayet. Esse tipo de estrela é o mais quente e luminoso tipo que existe, com estrelas de até 200.000 vezes mais luminosidade que o nosso Sol. Por ser tão quente e luminosa, sua expectativa de vida é muito curta, apenas alguns milhões de anos. E ao longo desse tempo, ela está perdendo grande parte de sua massa na forma de um poderoso vento estelar. É esse vento que interagiu com o oxigênio especificamente, aumentando sua temperatura para mais de 11.000 graus Celsius, o que é muito mais quente do que o hidrogênio ionizado na nebulosa. Você pode ver que uma pequena seção da nebulosa vermelha também tem um pouco de oxigênio aquecido em direção ao centro, e que belamente se assemelha à água batendo contra uma praia. Em menor grau, há um pouco de azul aqui também. No geral, uma imagem realmente impressionante pelo Hubble. Número 63, e novamente um tipo diferente de nebulosa, NGC 7027, ou a nebulosa Jewel-Bug, ou joia do inseto. Os dois tipos anteriores de nebulosa que examinamos estão intimamente relacionados, ao contrário desse belo tipo de nebulosa que se origina de algo completamente diferente. Enquanto as nuvens moleculares e as regiões H2 se estendem por centenas a milhares de anos-luz, uma nebulosa planetária como esta tem no máximo apenas alguns anos-luz de diâmetro. E enquanto as nuvens moleculares e as regiões H2 contêm massa suficiente para produzir milhares de estrelas, as nebulosas planetárias mal contêm o suficiente para uma. E isso ocorre porque essa nebulosa é o resultado de uma estrela de massa intermediária em seus momentos finais de vida, tossindo e cuspindo sua casca externa no espaço antes de se contrair em uma anã branca. De forma incrível, devido à missão do Hubble já durar tanto tempo, às vezes podemos ver uma pequena parte da evolução de uma nebulosa planetária. E aqui está o número 64, a nebulosa Stingray. Essa nebulosa planetária mudou drasticamente entre 1996 e 2016. Veja como diminuiu em apenas 20 anos. E isso é algo bastante incomum. Por causa das vastas escalas de tempo envolvidas para nós humanos, geralmente vemos apenas movimentos limitados em tal período de tempo. Por exemplo, o número 65, a nebulosa Olho de Gato. Essa nebulosa planetária quase não mudou em uma escala de tempo semelhante. Não é muito difícil de ver por que essa nebulosa tem esse nome especial, e é realmente muito bonita, tanto de perto quanto de longe, onde você realmente pode ver o gás e poeira que foram ejetados previamente. As nebulosas planetárias são um tanto semelhantes às regiões H2 no sentido de que ambas são nebulosas de emissão. Ambas produzem sua própria luz através da ionização das partículas de gás dos ventos estelares. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Número 66, NGC 7293, ou a nebulosa de Helix. Mas parece uma obra de arte.
O fascinante sobre as nebulosas planetárias é que, embora algumas tenham características semelhantes, nenhuma nebulosa planetária é idêntica e cada uma produz sua própria exibição de fogos de artifício. E temos muita sorte em poder registrar essas belezas. À medida que as nebulosas planetárias se expandem, também se dispersam e esfriam, e então, apenas algumas dezenas de milhares de anos após o evento, elas deixam de aparecer, deixando para trás uma estrela anã branca. Astronomicamente falando, essas obras de arte no espaço que acabamos de ver ocorreram muito recentemente. E porque são tão pequenas em comparação com os outros tipos de nebulosa que vimos até agora, só podem ser vistas em nossa vizinhança galáctica local. A nebulosa de Helix está especialmente perto de nós, sendo do tamanho de meia lua cheia em nosso céu, o que nos permite olhar para dentro e ver os seus detalhes marcantes. Um detalhe particularmente incrível: o vento estelar apenas dessa estrela está soprando no halo de poeira que foi injetado antes da formação da nebulosa planetária, de maneira semelhante com o halo que vimos na nebulosa Olho de Gato. Com a nebulosa de Helix, a expansão da nebulosa planetária alcançou o halo, causando a sua destruição. Esta é uma imagem quase inacreditável do espaço e provavelmente uma de minhas favoritas. Existem muitos outros exemplos mais bonitos de nebulosas planetárias que eu poderia mostrar a vocês, mas vamos terminar esse episódio no número 67, a nebulosa da Ampulheta. Essa nebulosa está bem distante, a 8.000 anos-luz, então infelizmente não podemos vê-la com os mesmos detalhes que a nebulosa de Helix. No entanto, sua forma, cor e esse pequeno olho redondo no centro são realmente fenomenais. Em alguns casos, se a nebulosa planetária se origina de um sistema estelar binário com uma forte órbita, o que vemos é uma nebulosa de 2 lóbulos. Este pode ser o caso da nebulosa da Ampulheta. E você pode ver a estrela ou estrelas em direção ao centro aqui. Então é isso, o 11º episódio da série Top 100 Imagens pelo Telescópio Espacial Hubble. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se para não perder vídeos futuros. Se você é novo no canal, aproveite e conheça também essa série especial sobre o Hubble clicando aqui na direita da tela ou na descrição desse vídeo. Se você tem tido dificuldades para receber as notificações do YouTube, certifique-se de clicar no sininho para ativar todas as notificações. E se você assiste pelo smartphone, vou deixar aqui na descrição um link para você seguir o passo a passo a ativação das notificações. Quer ajudar o projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça o Clube dos Canais aqui no YouTube, clicando no ícone Seja Membro na página inicial. Além de ajudar o canal a se manter, também terá acesso a benefícios exclusivos. E conheça também a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astrum Brasil, que vem ajudando cada vez mais na manutenção do projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.